Sejam muito bem-vindos ao programa Zero Dívida. Nesse programa eu trago técnicas e estratégias para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E o tema de hoje é como negociar do jeito certo com o banco para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Para você que ainda não me conhece, eu sou da GL Viper, sou especialista em ataque às dívidas e todos os dias, às 12h30 horário de Brasília, nós temos uma programação aqui nessas redes sociais que vão te ajudar a começar esse caminho até você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Hoje nós vamos falar sobre negociação das dívidas, por que as negociações são tão trucadas, por que não deu certo, Dade, eu já tentei e não consegui. A gente vai falar sobre isso. Talvez você saiba, talvez não, mas da GL Vipert aqui, especialista em ataque às dívidas, ajuda você a negociar com o banco do jeito certo. Não só com o banco, negociar também dívidas que são sem garantia, dívidas que são com lojas, com condomínio, com impostos, com pessoas, com parentes. Então, eu ajudo você que é assalariado, né? Tudo que eu faço aqui é para CPF, né? Para uma pessoa que tem um CPF, a se livrar de todas as suas dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E o que é se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? É você conseguir honrar com todos os seus compromissos, ter o seu nome limpo e, com a sua renda, conseguir honrar tudo que você tem que pagar, viver o seu mês em paz e ainda sobrar dinheiro para você poder se planejar para fazer uma viagem, para você poder ter lazer com a sua família, para você poder deitar a cabeça no travesseiro e saber, poxa, que bom, minhas contas estão todas pagas, eu estou conseguindo honrar todos os meus compromissos, as dívidas que eu tenho estão com o menor juro possível e eu estou conseguindo honrar todas elas e olha, tenho até dinheiro guardado. Essa é o lugar que eu chamo de a vida de quem cria uma nova vida com mais dinheiro e zero dívida, né? Com as contas em dia, dinheiro sobrando na conta e paz quando deita no travesseiro. E quando eu falo isso, que é o que eu faço, eu sempre gosto de frisar para vocês que eu sou a pessoa que ensina negociação. Então, eu ensino que para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, o melhor caminho é a negociação amigável. E que nem sempre é amigável, tá? É a negociação na esfera administrativa. Eu falo que às vezes não é amigável, porque não significa que você vai dar aquele abraço no gerente e ele vai te ajudar a resolver esse problema, né? Infelizmente não é assim na prática, mas quando eu falo na negociação na esfera administrativa, ou seja, sem envolver o judiciário, sem a necessidade de ingressar com uma ação, sem a necessidade de ser ali, vamos dizer, judicializada aquele confronto de negociação de dívida. É isso que eu faço aqui. Então, se você hoje está devendo cheque especial, está devendo cartão de crédito consignado, crédito pessoal, dívida com imposto, condomínio, dívida com parente, dívida com agiota, aqui é o seu lugar. Aqui eu te ajudo a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses através de negociação na via administrativa, ou seja, sem precisar ir para advogado. Só que quando eu falo isso, as pessoas sempre ficam assim, em geral as pessoas falam, eu quero isso para minha vida, elas comentam embaixo da minha aula assim, eu quero, né? E eu entendo o que você quer, e aqui eu começo a falar das técnicas e estratégias, e vamos lá, Daj, se você ensina pelas vias administrativas é indo falar com o gerente, e essa é a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, tá? Bom, existe sim um jeito certo de negociar as dívidas. Eu dediquei os últimos 5 anos da minha jornada aqui na internet a desenvolver e melhorar uma metodologia para as pessoas conseguirem chegar no resultado que hoje alunos já chegaram, dezenas, centenas de alunos já chegaram para negociar suas dívidas, se livrar das suas dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E eu desenvolvi essa metodologia exatamente por ter sido endividada e por ter trabalhado dentro do banco durante 8 anos. Talvez você não me conheça ainda, mas eu trabalhei no banco durante 8 anos. Tem vídeo aí que eu conto a minha história completa, mas você precisa saber que eu fui bancária e fui endividada. E o que acontece é que o jeito tradicional é realmente você pensar, se eu tenho algo a resolver com o banco, eu preciso ir lá na agência falar com o gerente. E essa é uma visão que o próprio sistema financeiro faz você acreditar. Então, se você parar para pensar um pouquinho nas propagandas de televisão ou até mesmo na forma que é apresentado o banco para você, é sempre assim: fale com o seu gerente vai te ajudar.
procure a sua agência e assim sucessivamente. Então, quando você faz busca essa negociação do que eu chamo de jeito errado e vai lá no gerente, eu entendo por que você faz isso. Você faz isso porque o sistema financeiro vendeu isso para você. Ninguém te falou assim, tem outro jeito de fazer, viu? Até porque o banco é o maior interessado que você não saiba que você pode pagar suas dívidas pelo valor justo, que você pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Então, para a gente começar a entender por que existe um jeito certo, um jeito mais eficiente para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, é preciso entender que é um erro você ter na sua cabeça a certeza que a única possibilidade de resolver um problema de dívida, de negociação com o banco, é falando ali com aquela pessoa que está lá. Seja até mesmo a negociação de outras dívidas, é você parando no que eu chamo de primeiro nível da hierarquia de resolução de problema de dívida. É como se você, por exemplo, a minha sobrinha quisesse sair de casa, tá eu e a mãe dela lá. Ela vem falar comigo, que sou a Dinda dela, a sobrinha, a tia dela. Tia, eu posso sair? Eu falo assim, não. E ela não fosse para a próxima hierarquia, que é muito maior que a minha hierarquia, que é a mãe dela, e falar, mãe, eu posso ir? E às vezes até chegar a pedir pro pai, pai, eu posso ir? Então, dando um exemplo aqui bem brincalhão para vocês, entender que é errado você ter essa certeza que a única forma de resolver qualquer questão com um credor, seja ele o banco, seja ele o imposto, seja ele o condomínio, qualquer coisa, é parar na primeira hierarquia, que é a agência, é um erro que provavelmente até aqui te impediu de resolver conflitos correlacionados a dívidas e finanças e que isso te impede de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Então, entenda, ir no banco é apenas um passo para você conseguir uma negociação. E um passo quase que para cumprir tabela, para dizer assim, eu tentei lá conversar amigavelmente, mas não rolou. E sabendo disso, você começa a entender que, então se a Dade falou que essa é a primeira hierarquia, quantos níveis mais existem depois da agência? E o que eu preciso fazer até lá? E é isso que eu falo aqui em todos os meus conteúdos sobre essas etapas, clareza, preparação e negociação, que são as 3 etapas que qualquer pessoa deve passar para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Fechando esse looping, a gente entende um pouco mais, entendendo que por que é tão difícil ir lá no banco e conseguir uma negociação boa para você. Por que é tão difícil? Por que quando você vai no banco, em geral, as negociações que são oferecidas para você são negociações que triplicam a sua dívida, são negociações que aumentam a sua dívida, que às vezes até parecem boas, porque vai reduzir a parcela, mas aumenta para 120 meses. Tem um banco muito querido que agora tem uma proposta fenomenal. A proposta deles é: a gente resolve a sua vida, a gente tem um plano para você que está super endividado. A gente vai juntar todos os seus contratos, vai reduzir a parcela pela metade e você pagará ao longo dos próximos 10 anos. Feito para você. Não é o Itaú, mas é feito para você. A negociação perfeita, você vai pagar 50% menos. A 1,29 ao mês, a gente se preocupa com você e a dívida da pessoa de 60 mil passa para 140 mil reais. Vi uma negociação assim ontem. E aí, como é que eu reajo quando o banco vem com essa proposta que, se você olhar, é o lobo vestido de vovozinha? Num primeiro momento parece a vovozinha, mas esses olhos estão tão grandes, esse nariz está tão grande, por que essa boca é tão grande? E aí você começa a entender que, apesar de roupa de vovozinha, é o lobo mau vestido de vovozinha. Então, se você não tem o conhecimento da tua situação, do seu caso, de fazer conta, muitas vezes, de quanto é 120 vezes de R$ 1.119, você acaba caindo nessas furadas, seja por pressão do gerente de te dizer, se não for assim, a gente vai bloquear seus bens, se não for assim, o banco vai continuar pegando todo o seu salário, porque só tem isso para fazer, tem outro jeito não. Você acaba caindo nessa pressão, ou você cai no lobo mal vestido de lobo. Não, a gente vai ajudar você. Olha só que proposta fenomenal que eu tenho para você. Assina aqui 10 anos de renegociação. Então, quando você entende que a ida lá no banco sem clareza e sem preparação
te impede de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, você vai começar a ficar mais esperto quando o lobo mau vestido de vovozinha passar pela sua frente, ou quando a Cinderela vier disfarçada, né? A bruxa vier disfarçada de Cinderela, falando assim, de Cinderela não, eu sou péssima em contos da Disney, né? Quando a bruxa vier disfarçada de algum personagem falando assim, a gente gosta tanto de você, coma essa maçã. E assim sucessivamente, tá? Então, eu busco sempre trazer um pouco de entretenimento para essas conversas sobre banco, porque esse assunto já é, entre aspas, chatinho, né? Então, eu procuro trazer aqui um pouco de entretenimento e esse mundo da fantasia tem muito a ver com o que eu falo aqui. Então, em geral, quando você vai ao banco sem clareza e sem preparação, ou seja, você pula 2 etapas que eu chamo fundamentais desse processo e vai direto negociar, você corre o risco de morder a maçã envenenada ou achar que, ou não perceber que o lobo mau tá vestido de vovozinha e que não é a vovozinha, é o lobo mau. E aí você corre esses perigos, sabe? Então, quando isso começa a ficar claro para você, você tá pronto e pronta para entender que dívida não é tudo igual. Você tá pronto para entender que, cara, dívida é diferente. Cara, cada dívida é uma dívida. Cada dívida tem um contrato. Cada dívida segue uma regra contratual. Cada dívida segue até mesmo uma resolução específica do Banco Central. Apesar de todas as dívidas estarem sempre abaixo de alguma proteção, alguma regra específica que vai disciplinar o que é direito e o que é dever de cada uma das partes, as dívidas são muito diferentes entre si. Eu, basicamente, um dos meus maiores desafios como professora é passar para os meus alunos a diferença de característica de cada dívida. Porque, em geral, quando eles vão executar um passo, eu sempre tenho que falar para eles assim, ó, isso aqui, na verdade, tem lá no material do método, né? Isso aqui não serve para essa e essa dívida. Você vai fazer isso aqui somente com essa dívida. Aí eles param assim, não, mas eu tenho um consignado e um empréstimo pessoal. Eu respira e faz só com crédito pessoal, porque o crédito pessoal tem essa abertura, essa brecha para que você faça o ataque dessa dívida desse jeito. Já o consignado não. E aí são regras específicas para cada dívida. Dentro do universo das dívidas, existem praticamente, dentro do universo de dívidas bancárias, 2 tipos de dívida: as dívidas com garantia e as dívidas sem garantia. As dívidas com garantia têm alguma coisa que está garantindo o pagamento daquela dívida, seja um imóvel, um carro ou um salário que foi dado como garantia. E abaixo nós temos as dívidas sem garantia, que são os créditos pessoais, os cartões de crédito, o cheque especial e outras dívidazinhas que tem lá dentro do banco, mas essas 3 são as mais comuns. E isso dentro do universo bancário. E existem mais 2 grupos de dívida que também são diferentes entre si, que são as dívidas com pessoas, com agiotas, com parentes, e as dívidas com consequência severa, que são as dívidas que, se você não faz algo, tem uma consequência imediata. Não paga o condomínio, é execução e perde a casa. Não paga o IPTU, é execução, penhora a casa. Não paga os impostos, um determinado tempo, dívida ativa e pode até ter o CPF cancelado, né? Que é um problema sério. Demora para acontecer isso, mas pode ter. Dívida de imposto de carro, penhora, prende o carro, porque não pagou o imposto. Então, cada dívida tem uma característica e ela precisa ser avaliada de acordo com o grau de consequência quando você, entre aspas, aqui atrasa, né? O que acontece se eu atraso ou não consigo pagar uma dívida? Essa pergunta faz com que você consiga colocar as dívidas em caixinhas diferentes e, principalmente, pare de cometer o erro de ir no banco tentar negociar dívida diferente do mesmo jeito. Cada dívida deve ser negociada de um jeito, e é por isso que eu desenvolvi 10 técnicas de negociação, que poderiam até ser 15 técnicas se eu quisesse, mas a gente fez um compilado e fechou 10 técnicas de negociação que cada uma é para um tipo de dívida. Então, por exemplo, a T1 não serve para consignado e crédito pessoal. Aliás, não serve para crédito consignado e para veículo, casa. Não serve.
Não vai funcionar, porque são dívidas totalmente diferentes que precisam de outras técnicas. E para as dívidas com garantia, você tem a técnica 6 de negociação, a técnica 8 de negociação, tem até mais técnicas, mas as mais comuns são essas. E aí, dito isso, a gente começa a entender por que é um erro. E no banco sem clareza e sem preparação, os dois pilares que vocês mais me vêm falando aqui. Porque sem clareza e sem preparação, que é uma série de ações que em toda live eu estou falando de clareza e de preparação, você vai para a negociação despreparado e cai no conto do vigário. Então, entenda, quando eu estou falando que é um erro, ir no banco negociar sem saber negociar e que tem um jeito certo de fazer isso, é preparação. É você entender quais são as regras, quais são os seus direitos e deveres naquela operação e qual é o jeito mais eficiente de chegar numa negociação, que não seja dar prejuízo para o banco, que não seja não pagar, que não seja dar calote, que não seja ruim para nenhuma das partes, e sim que seja justa para as duas partes. Ficou claro isso para vocês? Me deem um ok aí. O que eu quero reforçar aqui, né? Antes de eu começar o próximo ponto que eu vou falar aqui, eu quero lembrar para vocês que toda terça, quarta e quinta eu faço o programa Zero Dívida, trazendo um tema específico. Hoje a gente vai falar sobre o jeito certo de negociar, tá bom? E aí a gente tem outros programas que eu faço perguntas e respostas, como na segunda, e a consultoria ao vivo também. E no final, sempre tem uma atividade prática para você sair da aula e executar. Então, toda aula minha tem uma dica prática para você sair e executar. Vamos lá. Aí agora vamos entender. Dage, você falou de jeito certo de negociar. Pô, você tá dizendo que meu gerente é um nada? Então, que meu gerente não serve para nada? Que ele é um nada e não serve para nada? Não, tá? Então, é importante reforçar isso para vocês aqui. Cara, eu não tô dizendo que o gerente não serve para nada. O que eu tô dizendo aqui, não dá para parar no gerente. E sem sombra de dúvidas, esse é um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo aqui, que me acompanham aqui na rede social. Ver o gerente quase que como um deus. E, gente, eu já fui gerente. Eu não tinha poder nem para estornar R$ 13 de tarifa. Lembro como se fosse hoje do ódio que eu fiquei de ter que ir lá no gerente administrativo pegar uma assinatura, mais no gerente titular para pegar outra assinatura, para estornar uma tarifa de R$ 13. R$ 13. Ah, sei lá, 6 anos atrás, 7 anos atrás. Então, assim, o gerente ele é colocado numa posição que, inclusive, é desconfortável para ele. O cliente deposita nele nossa, vou falar com o meu gerente falou. Mas, cara, nos bastidores mesmo, o gerente é um vendedor. E eu sei que os gerentes que me escutam isso do outro lado podem ficar meio magoados, mas, amigos, eu já fui o gerente igualzinho vocês. Eu sei que, no fundo, às 8 horas, seu gerente geral fala para você quanto produto que você tem que vender e no final do dia ele vai com um papelzinho lá no final da tua mesa perguntando quanto que você vendeu. É isso que importa. Nenhum gerente geral de agência chega no gerente e fala assim: oi, hoje você sorriu para o seu cliente? Nossa, quantas negociações de dívida você fez hoje? Não, né? É claro que tem campanhas lá de negociação de dívida, mas bem na verdade o que importa é quantas contas você abriu, quantos seguro de vida você vendeu, quantos consórcios você vendeu. Então, entender qual é o papel do gerente e ir desconstruindo essa venda comercial que foi feita do gerente ser o deus da galáxia da agência, faz com que você entenda que, poxa, não é que eu tô dizendo que o gerente é um inútil, que ele não serve para nada, que ele é um profissional filho da puta, que ele faz mal para as pessoas. Pô, não é isso que eu tô falando. Tô querendo dizer só que o papel dele é limitado e parar nele não vai te ajudar, muito pelo contrário, parar nele vai te impedir de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, tá? E aí, isso ficando claro para você, a gente consegue ir avançando, tá? Bom, algo que eu falo sempre para vocês, tá? Algo que eu falo sempre para vocês é que eu no caso assim, vou falar nós, né? Nós não temos como corrigir alguma coisa sem saber que aquilo está errado. E muitas vezes, sabendo que aquilo está errado, nós permanecemos cometendo aquele erro. Então pensa assim, todo mundo sabe que se você comer mais do que você deve, você vai engordar.
Se você comer mais do que você deve e não fizer exercício físico, você vai engordar. Agora fala se você não come mais do que você deve. Final de semana, churrascão, feijoada, cervejinha. Eu mesmo sou doida que adoro uma cervejinha. Senta, toma 6 garrafas com os amigos como se não houvesse amanhã. Então, assim, a gente sabe que aquilo não é 100% bom para o nosso corpo e que a gente vai ganhar um quilinho ali quando faz aquilo. E muitas vezes a gente continua fazendo. Então, quando vocês me veem aqui nos meus conteúdos falando sobre erros, é porque muitas vezes você não sabe que aquilo é um erro ou você não sabe por que aquilo é um erro e por não ter conhecimento, clareza sobre esse erro, você continua cometendo, sabe? Ou até às vezes você sabe que é errado e continua cometendo mesmo assim. Então, quando eu falo de erro, é para você entender que, cara, isso é um erro por causa disso, 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 e isso aqui te impede de chegar no resultado de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E o primeiro erro aqui, que é o lance de que te impede de negociar do jeito certo, então entenda isso. Eu não posso começar a explicar o jeito certo de negociar sem que você pare de fazer do jeito errado. Aprender o jeito certo significa primeiro aprender como é que eu paro de fazer o jeito errado e por que é errado o jeito que eu estou fazendo. Então, assim, juntar todas as dívidas numa parcela só é um erro que eu falo que está lá no ranking dos 5 mais graves que as pessoas cometem na tentativa de resolver a dívida. E eu dei um exemplo aqui na live. Cara, você vai lá no banco, bonitinho, munido de todos os seus documentos e fala que você quer negociar. Vai lá no gerente. Ele dá 3 teclados no sistema e lá no sistema tem uma proposta. Chama sob medida, sobre massificada, unificada. Em cada banco tem um nominho. Renegociação de dívida, cada banco tem um nome para esse tipo de negociação. Tem propagandas na internet. Renegocie já. Clica aqui no site, fale com um de nossos atendentes e ainda tem até um troco, bobear, né? Uma devolução de algum dinheiro ali, um empréstimo para você. Então, quando você junta todas as dívidas numa parcela só, cara, em geral, triplica a sua dívida. Em geral. Ontem eu atendi uma pessoa até que não triplicava, duplicava mais 20 mil. De 60 ia passar para 140 se ela aceitasse. E olha, se esse aluno, se essa aluna não estivessem aqui fazendo o método Mais Dinheiro Zero Dívida, eu tenho certeza absoluta que eles assinariam essa proposta. Só que como algum dia eles viram isso aqui que você está vendo agora, algum dia eles entenderam que esse caminho ia ser melhor eles trilharem com ajuda, eles não vão aceitar essa proposta. Eles vão fazer uma contraproposta. Porque essa proposta de pegar uma dívida que é 60 e passar para 140 mil não é boa para eles. É boa só para o banco. É a vovozinha, é o lobo mal vestido de vovozinha. É o lobo mal vestindo de vovozinha juntar todas as parcelas numa conta só. E para você fazer esse cálculo, basta que você multiplique as parcelas, quantidade de parcelas vezes o valor da parcela. É impossível que você não fique horrorizado. A próxima vez que você receber uma proposta indecorosa de juntar tudo numa parcela só, fazer a conta. Isso aconteceu comigo. Se eu não tivesse passado por isso, eu não estava falando disso com tanta propriedade. Se eu não tivesse hoje mais de 1.300 alunos e não visse todos os dias o banco fazendo uma proposta dessa e eles tendo que fazer uma contraproposta e recusar essas propostas, eu não estaria também que acharia que, não, como assim isso pode ser ruim juntar tudo numa parcela só? Mas na realidade, se eu não visse isso todo dia, eu também ia ficar com dúvida. Mas eu tô falando para vocês, isso acontece todo santo dia do banco oferecer e muitas pessoas caem nesse erro. Então, para você começar a fazer do jeito certo, entender que isso é um erro, por que isso é um erro, agora você está pronto para avançar mais uma etapa. Então, você que está assistindo meu conteúdo, pega a visão aqui. Daqui em diante, não aceite mais nenhuma negociação desse tipo de lobo mal vestido de vovozinha, que só vai fazer com que você se afunde mais e que te impede de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Dito isso, que mais, né? Eu acabei falando 2 em 1 aqui, mas vou reforçar. Galera, eu sei que eu vou falar isso, vai doer um pouco, tá? As pessoas não fazem conta. E ó, eu não fazia conta, sendo contadora e trabalhando no banco. Eu não fiz conta na hora que eu contratei o empréstimo lá, juntei tudo numa parcela só em 48 vezes de 1.865. Vocês acham que uma menina de 24 anos
que estava 1 hora da manhã, sem condição de pagar o aluguel, sem saber como que ia pagar a luz, que estava com a conta estourada em R$ 4.000, sem dinheiro para ir até no mercado, você acha que ela ia fazer conta de quantas vezes ficavam 48 vezes de R$ 1.865? Você acha que ela ia fazer conta de que 30 mil iam se tornar R$ 89.000? Com esse nível de inconsciência que eu estava, quase que em desespero, com aquela situação do banco ter pego todo o meu salário, debitado a fatura do cartão, debitado tudo que tinha para debitar e eu ter ficado sem dinheiro para nada, para pagar o aluguel. Naquela época não tinha PicPay não, para pagar o aluguel no PicPay, para me endividar mais ainda, não tinha. Então eu não fiz conta. Outro erro que te impede de negociar do jeito certo é não fazer conta. E eu não estou falando conta complicada não. Estou falando fazer conta de 48 vezes de tanto. Estou falando quando o banco te oferece parcelamento de fatura e você só olha a parcela. Estou falando de quando você vai fazer um empréstimo, seja qual ele for, e você não tem a iniciativa de fazer a multiplicação de quanto fica 48 vezes de tanto. E eu sei porque você não faz. Você não faz porque no fundo você sabe que aquilo vai ficar alto. E aí você acaba falando assim, eu não vou nem fazer para não assustar. Vou me endividar um pouquinho mais, vou fazer mais um empréstimo porque o dinheiro não deu, vou fazer mais um empréstimo porque o banco pegou todo o meu salário, vou fazer mais um refinanciamento de consignado porque eu preciso de um troco para cobrir o cheque especial ou para pagar o cartão de crédito, vou fazer mais uma renegociação de dívida para o meu nome não ir para o Serasa, porque é só assim que eu vou conseguir, não tem outro jeito, e aí não faz conta. Entenda, se você quer se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, você vai precisar aprender a começar a fazer conta, nem que seja de multiplicação. Se a minha fatura é 5 mil e o banco está me oferecendo para pagar em 12 vezes de 1.000, 12 vezes de 1.000 é 12 mil. 5 contra 12 são 7 mil de juros. E todos os dias eu recebo direct aqui no Instagram de gente que não faz conta, que me fala bem assim, o banco me ofereceu, falou que eu estou devendo 3 mil, mas que ele reparcela a minha fatura em 24 vezes de 300. E cara, faz conta de vezes. E eu entendo que até aqui você se acostumou a não fazer essa continha de vezes. Eu entendo, de verdade. Tanto que eu falei para você, eu também não fazia. Mas se eu estou aqui para agregar conteúdo para você, para te mostrar que existe um caminho mais rápido, mais eficiente, mais simples para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, eu não vou aqui ficar passando a mão na sua cabeça. Vou falar o seguinte, é um erro não fazer conta. Ouviu que é um erro? Bora começar a fazer diferente? A partir de agora, não sai assinando nada sem fazer conta. Para de dar ali, aceita e concorde. Na verdade, você nem leu. Você só está dando aceite ali pelo aplicativo ou assinando um papel na correria para o dinheiro cair logo na tua conta, para você ter aquela sensação de ufa, resolvi, pelo menos nos próximos 60 dias eu estou de boa, até o próximo salário. Então, atenção. Fechando aqui, outro erro comum, que não é o jeito certo, é não fazer conta. Pegou? Caiu ficha para vocês? Já estão com raiva de mim? Hoje eu tô meio faca na caveira aqui. Outro erro comum, que não é o jeito certo, que é o jeito errado, né? Que eu falo que para você começar a fazer do jeito certo, você vai ter que abandonar o jeito errado. Cara, desistir no primeiro não. Agora que a gente tá chegando perto da eleição, eu não sei o que aconteceu que me veio esse nome de réplica e tréplica, mas eu estava explicando isso para os meus alunos ontem, né? Falando para eles sobre como que vai ser agora que o banco fez essa proposta. Eu falei, lembra que lá no método eu ensino você a fazer conversas. Joga bola, joga bola, joga bola. Né? Então, você tem que fazer réplicas e tréplicas. Então, eu vejo que as pessoas desistem no primeiro não que elas recebem. Que elas desistem no primeiro, não tá tendo essa opção, senhora. Se você acabou de me chegar por aqui, eu tenho um meme que é chamar as pessoas de senhora, né? Senhora, eu olhei no sistema aqui, senhora, e não tá tendo essa opção de renegociar, senhora. Se a senhora quiser, senhora, só pagando de trás para frente, senhora. Senhora, não tá tendo opção de parcelar o cartão, senhora. Senhora, essa taxa a senhora tem que pagar. Não tem como cancelar, senhora. Se você não tá tendo essa opção, senhora, cara, ferrou a vida para você, porque provavelmente ao longo da sua jornada para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, o que você vai ouvir é, senhora, não tá tendo essa opção, senhora, nós não conhecemos esse documento, senhora, é só isso que você vai ouvir. Então, outro erro que eu percebo que as pessoas cometem é parar no primeiro não que escutam. Então, assim, se não significa que esse não é definitivo. Se você sabe os seus direitos, se você sabe o que você está pedindo, se você sabe com base em qual resolução, com base em qual regra, com base até em qual lei você está pedindo aquilo, você tem segurança para falar não, 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 não,
não. Você está dizendo não, mas a resposta é sim. E se você não quer fazer, ok, eu entendo, um beijo, você é só um funcionário, mas eu vou atrás dos meus direitos. Um exemplo clássico disso são as ligações insistentes de cobrança no teu celular e até mesmo as cobranças agressivas pelo telefone. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 71, diz que o banco só pode te cobrar em horários que você não esteja trabalhando, que você não esteja em momento de lazer e em horas que você apontar. Fora disso cobrança vexatória, que inclusive dá detenção. Olha isso, Código de Defesa do Consumidor, artigo 71, depois você pesquisa lá. Se alguém está me ligando 60 ligações por dia, e eu sei que isso está errado, eu não vou aceitar isso. E isso aqui eu estou falando para quem está com um nome restrito. Serve também para quando eu vou pegar o contrato e documento de evolução da dívida e a gerente diz, não existe esse documento, que não existe, você trabalha aqui no banco e não conhece a resolução 4.292? Eu não ensino os meus alunos a serem grosseiros assim, né? Eu seria, porque eu sou bocuda, né? Mas eu ensino bonitinho a ter postura, falar, então, querida, a resolução do Banco Central do Brasil, sabe esse que fiscaliza vocês? Tá aqui, ó, que o banco tem que me entregar em 24 horas. Se você não me entregar, tá tudo bem. Me dá o seu nome, a sua matrícula, que eu vou fazer lá uma reclamação no Banco Central para dizer que você não me entregou, tá bem? A postura... Você não quer falar com o seu chefe antes para ver se não tem mesmo esse documento? Porque aqui tá dizendo que tem, né? Banco Central, né? O fiscalizador de vocês. Tem certeza que não tem? Então, quando você recebe um não, você precisa saber se aquele não está certo e fazer réplicas e tréplicas. Você vai ter que jogar. O que eu chamo disso de guerra contra as dívidas. Não dá para você tomar uma porrada e falar, desisto, me rendo, me entrego. Você vai ter que tomar uma porrada, voltar e falar, então, no caso, vamos conversar aqui, porque isso que você me falou não está fazendo muito sentido. E isso não significa que você vai ganhar todas as batalhas. Isso não significa, tem algumas coisas que não é não mesmo. E assim sucessivamente. Mas o erro que eu tô falando aqui é desistir no primeiro não. O ataque contra as dívidas, até você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, não é fácil. Eu falo sempre que não é para todo mundo. É para aqueles que decidem e fazem até dar certo. E isso é importante vocês entenderem. Então, recapitulando aqui, não fazer réplicas e tréplicas é um erro. Ou seja, não insistir depois de um não. Parar no primeiro não que te entregam. É um erro. Vamos lá. Agora vamos lá. Agora começam as perguntas de vocês, né? Agora começam as perguntas de vocês. Perguntas. O que normalmente as pessoas... O que as pessoas normalmente me perguntam quando eu falo que tem um jeito certo? Se eu não vou no banco, para onde eu vou? Né? Com que roupa eu vou? Então vamos lá. Quando você entende que o banco é apenas uma hierarquia, você está pronto para ser apresentado para as próximas hierarquias. Mas é importante que eu reforce para você um ponto que as hierarquias que você pode recorrer para resolver uma questão administrativa não têm o papel de fazer por você. Eles não têm a obrigação de ir lá procurar qual resolução que você está reclamando que não foi atendida. Então, quando isso fica claro para você, você começa a entender assim, então, peraí, eu posso usar as hierarquias, desde que eu saiba o que pedir, como eu vou pedir, o que eu vou escrever, e sem bagunçar todos os meus pedidos num só. As hierarquias, basicamente, são 5. Começando por agência, saque e ouvidoria, que são as hierarquias internas do banco, daquela empresa. Toda empresa que presta serviço ao consumidor precisa ter o atendimento ao cliente, o saque e a ouvidoria. Um banco digital, por exemplo, ele não tem um atendimento presencial, mas ele tem um atendimento ao cliente. Na prática, é um 4004, um 0800, um 0800. Isso aqui é uma regra do PROCON, inclusive, do Código de Defesa do Consumidor, não do PROCON, que o saque e a ouvidoria precisa existir. Então, isso aqui é internamente. Só que não adianta você mandar um saque falando assim, negocia aí comigo. Vai ser falar assim, olha, não está tendo essa opção, senhora, porque você não soube pedir.
Quem não sabe o que quer, qualquer resposta serve. E depois aqui você tem o Banco Central e o Procon. E esses dias uma querida me escreveu assim: Dagi, eu pedi para o Bacen para negociar, só que o Bacen respondeu para mim que não interfere em negociação de juros. Eu falei, é verdade, o Banco Central não interfere na negociação entre as partes. O Banco Central apenas fiscaliza para que as suas regras e suas resoluções sejam cumpridas. E o Banco Central, como um bom órgão fiscalizador, vai estar lá de pronto para fazer cumprir o que foi determinado pelo Conselho Monetário Nacional e por ele. Então, quando você conhece as hierarquias, você entende que depois da agência tem o saque, a ouvidoria, o Bacen e o Procon, mas que é preciso saber o que pedir, porque esses órgãos não têm a responsabilidade de te educar. Eles têm. Tudo que eles falam estão lá no site, você vai ter que ir lá e pegar. O que a DAGE vende quando eu vendo o método Mais Dinheiro Zero Dívida? Todas essas regras compiladas num passo a passo, com os textos prontos para você recorrer nas hierarquias. Cada passo, sem misturar negociação com preparação e assim sucessivamente. Então, se em algum momento você fala assim, o que a DAGE vende? Eu tenho uma receita de bolo, um passo a passo para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, que é uma junção de tudo que existe de regra, resolução e inclusive dos segredos dos bancos que eu aprendi 8 anos lá trabalhando lá dentro. Então, você entendendo que existe a hierarquia, você agora entende que, pô, peraí, então eu não paro na agência, eu vou para onde? Você vai subir os seus pedidos para outras hierarquias. Mas isso vai ter que ser feito com base numa resolução, com base numa legislação, com base em algum direito que você tenha como consumidor. Vamos derrubar mais uma pergunta comum. Essa é uma das que me irrita, inclusive, né? Daí não tem sangue de barata. E o banco só negocia com quem está em atraso. Com quem está em dia, o banco não negocia. Isso, gente, é do arco da véia, viu? Literalmente falando. Tem gente de 70 anos que sabe que isso não é verdade. Então, isso não é sobre idade. Então, assim, essa afirmação de que o banco só negocia com quem está em atraso, cara, é um erro. Sabe por quê? Não tem como. Tem muitas dívidas que não tem como atrasar, meu povo. Então, você basicamente está falando assim: se eu financiei um carro, eu estou fadada a ficar com esse carro até a última parcela, ou então até vender ele, de tá para frente, liquidar. Então, se eu financiei uma casa, não tem como negociar. Se eu fiz um consignado, morreu, tem que pagar lá as 96, 144 vezes. Se eu fiz um CDC salário que desconta lá no salário, não tem o que fazer. Pô, então quer dizer que só dá para negociar cartão de crédito e cheque especial. Então, se isso é verdade, como é que meus alunos reduzem 15, 20, 30 mil de consignado? Como é que eles quitam mais rápido? Como é que consignado que era 96 vira 48? Então, assim, é entender que isso é uma crença. Por quê? Porque vocês conhecem o Serasa Limpa Nome, porque vocês sabem que quando você deixa uma dívida em atraso, passa um tempo, o banco te liga e ó, eu não ensino isso aqui não. E cuidado você que ouviu por aí ou que pensa que para resolver as dívidas é só dar o calote. Cuidado. A execução judicial está cada vez mais comum. Você pode acordar com uma bela de uma penhora na sua porta. Então, algo que eu falo com muita responsabilidade aqui, não associe o meu nome com deixar de pagar com negociar depois. Isso é uma mentira e eu só falo isso com tanta propriedade porque eu tenho alunos fazendo isso todos os dias, aplicando técnica de negociação. Você pode sim deixar uma dívida para acertar depois. Claro que pode. Se você não tem condição de pagar, vai tirar dinheiro da onde? Vai tirar dinheiro da barriga, né, para pagar aquela dívida? Mas isso precisa ser feito através de técnica de negociação. Você vai procurar o banco e vai falar: olha aqui, banco, eu não tenho condição de comer e te pagar. Então tá aqui, ó, a prova disso, ó. Aqui quanto que eu tenho que pagar, ó quanto que eu ganho. Eu não tenho como pagar isso aqui agora. Vamos negociar? Isso é negociar. Isso é não ser caloteiro sem vergonha. E se você quer parar de pagar o banco para negociar depois, por favor, para de me seguir. Porque eu não tô aqui para quem quer dar calote no banco e não pagar. E eu sei que essas pessoas não estão aqui. Tô procurando gente honesta, que quer pagar a dívida pelo valor justo, que quer negociar até se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Isso é um perigo que as pessoas não enxergam. Que tem sim dívidas que algumas pessoas não vão conseguir
pagar integralmente, vai ter que negociar com o banco e talvez vai ficar sem pagar por um tempo, até o banco aceitar a negociação. Mas não nessa parada aí de, seguinte, eu vou parar de pagar e esperar o banco me procurar aqui. Espera o banco te procurar que você vai receber uma cartinha. 3 dias, ou você paga, ou penhora seu salário, sua vida, seu tudo. E é importante você entender isso. E se o banco te executa e você não tem uma prova de que você tentou negociar, aí escreveu, não deu, o pau comeu, né? Porque você combinou que ia pagar. E assim, é uma coisa que eu tenho falado cada vez mais aqui. Quando eu vi uma execução judicial de 3 mil reais, eu falei assim, o mercado evoluiu. Os bancos hoje estão fazendo a cobrança extrajudicial com mais rapidez, com mais agilidade. Então, não existe esse negócio de mais espera pagar e negocia depois. É claro que o banco não vai executar todas as pessoas do mundo, mas a partir do dia, se você procurar um vídeo meu de 2017, provavelmente você vai me ver falando, olha, algumas dívidas você pode parar de pagar e negociar depois. Só que, desde o ano de 2021, as execuções aumentaram muito. Então, eu falo sempre para as pessoas, aqui no meu método, desde o dia que eu criei o meu método, se a pessoa vai parar de pagar alguma dívida, a primeira coisa que ela vai fazer é comunicar por escrito, bonitinho, a boa-fé dela, a situação financeira dela e qual é a proposta dela de pagamento. Isso não é dar calote. Agora, é claro que existem pessoas que falam que é só parar para... É como eu falei, eu lido só com endividado. Eu não falo aqui de investimento em ações, eu não falo em investimento em criptomoedas, eu não falo em milhas, eu só mexo com endividado. Se eu não tivesse um universo de alunos, tô aqui, gente que entra no meu método desesperado porque já está com a execução nas costas, eu não falaria isso para vocês. Meus alunos não são executados, porque eles fazem o caminho bonitinho e fecham as negociações. Então, eu não tenho nenhum aluno que foi executado, que teve bem penhorado, que perdeu alguma coisa. Não tenho isso aqui. Porque é feito do jeito certo. Então, quando você tem essa crença de que banco só negocia com quem está em atraso, cuidado, você pode estar perdendo uma puta oportunidade de resolver as suas dívidas e cuidado, porque você pode estar achando que é só parar de pagar e esperar o banco te procurar. E ó, vocês me escrevem isso aqui, viu? Já recebi várias vezes. Daj, eu não comprei teu curso porque eu decidi que eu vou parar de pagar e eu vou parar de pagar e aí o banco me procura para pagar. Eu falo, boa sorte, vou torcer para você não ter uma execução judicial. E tem gente que pensa isso, tá? Na prática, tem os dois mundos. E, como eu já falei também, tem as pessoas que já tentaram negociar e não deu certo. Então, algo que eu falo muito, aqui dentro do método Mais Dinheiro Zero Dívida, nós temos alguns acordos. Eu tenho alguns acordos com meus alunos. Eu falo para eles assim, ó, não existe eu tentei e não deu certo. Para você dizer que você tentou algo e não deu certo, você precisa ter uma resposta formal das 5 hierarquias. Você precisa ter tentado mais de uma vez. Aí a gente pode dizer que não deu certo e normalmente aí, se acontece, porque não acontece, aí normalmente eu vou lá, vou olhar, vou ver o que pode ter, o que pode ser feito, qual outra técnica pode ser usada, mas você que diz que já tentou negociar e não conseguiu, a minha pergunta para você é, você tem uma resposta formal das 5 hierarquias dizendo que não vão negociar com você? Se você tem, tem um caso para a gente olhar aí, né? Inclusive, talvez você pode até recorrer na justiça. Se você não tem, aí é outro problema. Vamos para o próximo ponto aqui. Agora, Daj, você já falou aqui dos erros que a gente comete, né? Então, para a gente poder fechar esse parênteses aqui, se você quer negociar suas dívidas do jeito certo, então me escuta, você quer negociar as suas dívidas do jeito certo? Meu primeiro convite para você é: para de tentar fazer as coisas sem conhecimento das regras, resoluções, dos seus direitos, do contrato que você assinou, do que você tem naquele banco, do que é devido, do que não é devido, do que você pode cancelar, do que você não pode cancelar. É abandonar o jeito errado. O que eu vejo na prática são pessoas tentando negociar quase como quem mendiga algo para o banco. Você não é a sua dívida. Você não é a sua dívida. Você não precisa ir lá pedir favor para o banco. Vocês têm uma relação contratual.
Por mais que você adore seu gerente, chega de pedir migalha para o banco. Chega de você falar, por favor. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, teve uma aluna que falou assim, prof, por favor, me responde. Eu falei para ela assim, nunca mais você precisa me pedir, por favor, me responde. Eu sou tua professora, é minha obrigação te responder. E você não precisa falar, por favor, me responde, é minha obrigação. Inclusive, se eu não te responder, reclama de mim lá no Procon. Eu brinco com eles, mas é para ensinar. Eu falo para eles assim, porque se você tá pedindo para mim, que sou sua professora, prof, por favor, me responde, você vai fazer igual no banco. Aí eu falo para eles, ó, a primeira coisa que vocês têm que entender, o contrato que eu e você temos. Você não precisa implorar para eu te responder, não, é minha obrigação. E se eu quiser ser amada por você, eu tenho que responder mais rápido do que você, do que eu comprometi a responder ainda. Então, assim, porque às vezes vocês, por terem dívida, e se sentirem mal por terem dívida, se sentirem diminuídos por terem dívida, acabam quase que mendigando uma negociação, quase que implorando. E a mudança de postura na tua relação com as dívidas é parte desse caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Entender que você não é filha da mãe, vagabundo, sem vergonha, que não vale nada porque está com dívida. Hoje, 60 milhões de pessoas estão com dívidas e você não é a sua dívida. Isso é um problema financeiro que você está passando. Só que enquanto você não toma a decisão de definitivamente começar a resolver esse problema, você vai lá pedir migalha para o banco como se você estivesse pedindo um favor para o banco para ele negociar com você, sendo que vocês têm um contrato coberto por leis e resoluções específicas. Aí, quando você entende isso, aí você precisa buscar a clareza. Então, a Haddad prometeu aqui que ia falar o jeito certo de negociar as dívidas para se livrar de todas elas, né? E fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Então, vamos lá falar disso agora. Vamos entender isso na prática. Cara, existem 3 etapas para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses: clareza, preparação e negociação. São 3 etapas. Eu queria que você que está me assistindo agora anotasse. Clareza da sua situação é uma das clarezas que você precisa. Eu estou devendo o quê? Qual taxa de juro? Qual tipo de dívida? Quais bancos? Tá em dia ou tá em atraso? Peguei quanto? Paguei quanto? Falta quanto para pagar? Se eu quisesse quitar à vista, quanto é que é? Cadê os documentos dessas dívidas? Contrato e DED. Resolução 4.292, 4292. A resolução específica que obriga o banco a te dar em 24 horas contrato e documento de evolução das suas dívidas. O extrato daquele cartão que você já reparcelou 1000 vezes. O extrato do cheque especial que você já está usando há 12 meses. Cadê os extratos dessa conta? Você tem tudo guardado? Então, toda dívida tem documento. Em geral, contrato de todos os débitos, incluindo cartão e cheque especial, documento de evolução da dívida. A clareza e a preparação tem muitos passos. Seria impossível eu trazer todas numa live de 1 hora. Eu trabalho isso com meus alunos, a etapa de preparação a gente trabalha por aproximadamente 3 semanas. Clareza da sua situação é uma construção. Quando você tem clareza e preparação, só depois disso você vai poder negociar. Então, dentro da etapa de clareza e negociação, clareza e preparação, dentro da etapa de clareza e preparação, a gente traz a luz para o que é que você deve, para a taxa de juros, o valor que foi pegado emprestado e para os documentos. O fato gerador da dívida são os documentos, o contrato. Toda dívida tem contrato, até o cartão de crédito tem contrato. E ali estão as cláusulas, as regras que vocês pactuaram entre si. Depois disso, depois que você tem os documentos, tá na hora de você tomar uma decisão. Aí quando eu falo isso, o pessoal fala assim, lá vem essa menina vender curso. Meu curso está fechado, meu povo. Para você se tornar meu aluno ou minha aluna agora, só dia 13 de junho. E é quando meu curso está fechado que eu mais falo dele, sabe por quê?
Porque quando eu abro, eu só abro e falo, agora tá na hora de você entrar. Decidir, eu já te preparei aqui para você decidir. Agora eu não vou te convencer, não. Só entra. Se você não quiser mais andar sozinho. Por que eu falo isso? Eu vejo pessoas que estão há anos, tentando se livrar das dívidas. Hoje mesmo, uma pessoa fez piada no meu direct. Meu caso é só um milagre. Ele me segue há 6 meses. Há 6 meses. Ele declarou com o dedinho dele que ele está endividado. Porque quando a pessoa me segue, ela está dizendo que ela está endividada. Inclusive, por isso que eu falo que meu foco não é aqui ter um monte de gente falando, eu vou ficar aqui, eu quero que vocês fiquem aqui e se livrem da dívida e vão fazer outra coisa. Eu brinco, né? Porque eu brinco sempre, a pessoa que fica aqui, ela tem que falar assim, cara, qual caminho que eu vou, como é que eu vou percorrer esse caminho? Eu vou percorrer com ajuda ou sem ajuda? Eu vou consumir todos os vídeos gratuitos da Dagi, eu não quero fazer o curso dela. Não gosto desse negócio, não quero não, eu faço sozinho. Não, eu vou ler, vou estudar 5.000 resoluções do Banco Central, eu vou estudar o Código de Defesa do Consumidor, vou estudar o Código Civil, vou ler todos os meus contratos, interpretar tudo e eu mesmo vou bolar os meus textos, os meus pedidos, eu vou criar o meu próprio passo a passo. Isso é possível, cara, o que mais tem é informação na internet. E para quem quer ir 10 vezes mais rápido, quem quer ter método, quem quer pegar o que eu já digeri, criei, coloquei numa metodologia, se torna meu aluno. Mas precisa decidir o caminho. O que eu vejo é pessoas como essa pessoa debochada que falou assim, meu caso só um milagre, que tá empurrando o problema com a barriga e não tá resolvendo. E aí, quando falta dinheiro para comer, vem no meu direct falando, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço, faltou dinheiro para comida. Aí eu só puxo o direct assim, ó, e vejo que a pessoa me segue há 2 anos. Acontece todo dia. E sabe por que eu sei que acontece todo dia? Porque eu e meu time fazemos um trabalho no direct. Todo mundo que manda direct é atendido aqui. Ninguém fica sem atendimento. E quando a gente bate o olho no direct, a primeira coisa que a gente faz é olhar há quanto tempo essa pessoa está aqui. Porque não dá para atender uma pessoa que está aqui há 2 anos do mesmo jeito que eu atendo uma pessoa que acabou de chegar. Então, o meu time sabe, alguém que acabou de chegar, tá aqui pela primeira vez, nem sabia que essa oportunidade de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar existia. Agora, alguém que já tá aqui há 1 ano, 2 anos, tá com algum problema de clareza de que ela precisa ou fazer com o conteúdo gratuito que eu entrego aqui todos os dias, hoje saem pelo menos 3 conteúdos novos aqui. Todo dia eu dou uma aula de 1 hora com uma atividade prática para fazer. Tem mais de 2.000 vídeos no YouTube, mais de 1.700 postagens aqui. Essa pessoa que está há 1 ano e meio aqui não está fazendo nada. Absolutamente nada. Dito tudo isso, é verdadeiramente entender qual caminho eu vou seguir. Eu sei que vocês acompanham muita coisa na internet, até mesmo compram produtos e não chegam no resultado, porque ou não aplicam, ou o produto não é bom, não sei. Só que é preciso ter clareza, como é que eu vou fazer esse caminho? E eu falo muito para as pessoas, não gostou do conteúdo da Dagi, não quer se tornar aluno da Dagi, tá tudo bem. Para de me seguir, procura outra pessoa, outra técnica, outro livro. Mas vai ter que decidir um caminho. Para negociar a dívida é caminho, não tem esqueminha, não tem uma diquinha, não tem. Você pode mandar 10 perguntas, você vai mandar 10 perguntas hoje, semana que vem vai ter mais 10. Ontem eu não dei conta de responder todas as perguntas dos meus alunos, vou ter que fazer uma sessão extra de perguntas e respostas, porque eu não dei conta de tanta pergunta que tinha. Porque da dúvida surge, mesmo com método eles têm dúvida, imagina sem método, sem passo a passo. E aí você vai ter que entender que é um caminho. Um passo por vez, uma atitude por dia. Todos os dias reforçar essa decisão, se manter motivado no caminho. Então, quando eu falei que, cara, olha, eu vou fazer um resumão depois que a gente terminar aqui, mas o jeito certo de negociar é uma construção de um conhecimento que é vasto e pouco explorado no Brasil. Vai ver se acha uma cartilha de direito bancário. Vai ver se você vai achar uma cartilha de direito bancário por aí. Vai ver se você vai achar um consolidado de resoluções do Banco Central. Quando você entra no Banco Central para pesquisar uma resolução, tem trocentas lá para você. Você tem que escolher por tipo.
São 10 mil instruções normativas, 5 mil resoluções, porque é uma pauta complexa e às vezes até confusa. Então, assim, é entender que é caminho. Você quer mesmo se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? Cara, tem um caminho. Na média, tá? Para os meus alunos, é um caminho de 1 ano. 1 ano e meio. Depende do caso de cada pessoa. Tem gente que deve pouco e acaba com 6 meses, consegue. Tem gente que deve um pouco mais, precisa de 1 ano e meio. Para quem faz sozinho na internet, eu não tenho nem ideia quanto tempo leva. Eu tenho o meu. Eu demorei 4 anos fazendo sozinha. E bobear, cara, se eu não tivesse tido muita persistência, eu não tinha conseguido. E eu paguei 3 vezes mais caro do que eu devia, porque eu não sabia negociar, mesmo tendo trabalhado no banco, né? Eu tinha medo de enfrentar o banco, a verdade era essa. E aí, o que você pode fazer agora? Talvez vocês já tenham, talvez não, tá? Para você colocar isso que eu falei aqui em prática e começar a se preparar para negociar, você precisa do documento da dívida, que é o contrato, e o documento de evolução da dívida. Esses documentos são obrigatórios o banco entregar, de acordo com a resolução 4.292. Depois, você precisa saber exatamente qual é o tipo de cada uma das suas dívidas, se ela é com garantia em salário ou não, se é cartão, se é cheque especial, se é crédito direto ao consumidor, o CDC. E você precisa saber o custo efetivo total de cada contrato. Qual é a taxa efetiva total, o custo efetivo total, que é uma taxa ao mês e ao ano, de cada um dos seus contratos. Analisar em cada um deles quanto você pegou emprestado, qual foi o valor pactuado ali. Todo contrato tem um lugarzinho assim, ó, valor do contrato. Um contrato precisa ter um valor. Então tem ali o valor que é considerado o principal. Quanto que foi o valor do contrato? Em quantas vezes eu fiz? Quanto que eu já paguei? E diante disso, você vai começar a fazer os cálculos ali de, cara, essa dívida está 5 vezes mais do que eu peguei emprestado. O custo efetivo total é 4,29. Esse juro é alto ou é baixo para esse tipo de dívida? Lá no site do Banco Central tem um lugar que você consegue ver qual é o juro médio de cada dívida no tempo que você contratou. Tem uma técnica para isso. Você consegue, inclusive, ver quanto é que os bancos, quais são as taxas divulgadas pelos bancos lá dentro do Banco Central. Mas para você começar a negociar antes, vai ter que passar por isso. E entendendo que existe um exagero de juro, ou um exagero de taxa de juro, ou o prazo está descabido, ou aquela negociação não cabe para você, aí, com todas as informações, com toda a preparação, você vai entender quais são as regras que cobrem aquele tipo de dívida. Então, o crédito pessoal, por exemplo, ele tem várias regras ali que permeiam as possibilidades de negociação. E aí você vai propor uma negociação para o banco, sempre nas 5 hierarquias: a agência, saque, ouvidoria, Bacen e Procon. Uma negociação que você possa cumprir, uma negociação que você possa honrar, porque de nada adianta assumir um parcelamento e daqui 2 meses não conseguir pagar. E uma negociação que você sabe que é possível de ser feita. Por exemplo, tem gente que fala, eu quero renegociar o consignado e cartão. Nunca o banco vai negociar essas duas dívidas juntas. Consignado é consignado, negocia de um jeito, cartão é cartão e negocia de outro. Mas, para você começar a negociar do jeito certo, vai precisar abandonar o jeito errado e começar a fazer do jeito certo. É isso que vai fazer com que você se livre das dívidas e faça o dinheiro sobrar todos os meses. É isso que eu ensino para os meus alunos. Passo a passo, dívida por dívida, negociação por negociação, uma dívida de cada vez. Como é que eles propõem, o que eles vão escrever, o que é levado em consideração. E sempre os seus pedidos de negociação são levando em consideração todo o seu endividamento e não só aquela dívida. Então, ao pedir uma negociação para o banco, você sempre vai considerar o seu endividamento todo. Você vai falar, eu quero negociar essa dívida e quero deixar claro que eu estou devendo tudo isso. E aí você vai construindo as suas negociações, uma por vez. E aí tem um caminho, que eu falei que é um erro
parar ali no primeiro obstáculo que você enfrenta. Então, a tarefa prática de hoje é montar ali uma pastinha, um dossiê com todos os documentos das suas dívidas. Todos. Eu tenho conta no... Hoje mesmo eu fiz a organização de documento para imposto de renda, para guardar tudo que vai precisar para o imposto de renda do ano que vem. Aí eu falei assim, cara, essa organização aqui, já ter a vida organizada, é tão bom, dá tanta paz pra gente ter tudo organizadinho. Eu não tenho dívida, né? Então, mas o meu é coisa de informe de banco, né? Ou plano de saúde, essas coisas. Mas quem tem dívida tem que ter todos os contratos das dívidas, todos os documentos de evolução da dívida, ter um grifo ali, passar marca-texto no custo efetivo total, investigar se tem mais coisa incluída lá naquele contrato e montar um dossiê disso. E para a gente recapitular aqui o que a gente fez, eu tenho feito isso em toda a aula, recapitular o que você aprendeu hoje, para você ter assim, na cabeça tudo que você levou daqui. Então vamos lá. A Haddad falou que tem jeito certo de negociar com o banco e não é indo na agência falar com o gerente. A agência é só o primeiro nível de hierarquia. A Haddad falou que cada dívida é uma dívida e tem uma característica específica, um contrato específico e que você precisa estar atento para isso. A Haddad falou que não é porque o gerente é filho da mãe, que, né, por isso que você não deve ir lá, e sim que você não deve parar no gerente, que depois do gerente tem mais 4 níveis que saque, ouvidoria, Bacen e Procon. A Haddad falou que existem erros que as pessoas cometem nessa parada de negociação e que precisam ser deixados de lado, que é juntar todas as dívidas numa parcela só, não fazer conta na hora de fechar uma negociação, que é multiplicar 48 vezes de tanto, né? Fazer conta básica ali para ver que só essa conta básica já vai te mostrar que está triplicando a dívida. A Haddad falou que é um erro não fazer réplica, tréplica, não insistir mais de uma vez, desistir no primeiro não tá tendo essa opção, senhora. A Haddad respondeu perguntas hoje, né? Se eu não for no banco, eu vou onde? Falei aqui que não adianta só ir no saque, na ouvidoria, no Bacen Procon, tem que saber fazer esse pedido, mas se você não for no banco, você vai para as outras hierarquias. A Haddad falou que é mentira que banco só negocia com quem está em atraso, que isso não existe. Inclusive, ontem, a minha aluna Irani conseguiu redução de R$35 mil de uma dívida de crédito pessoal com o Banco do Brasil, só usando uma técnica de negociação. E desse detalhe, a gente achou pouco a redução, a gente vai brigar por um pouco mais, e ela está em dia. Então, isso não é uma verdade. E eu também falei aqui que se você diz que já tentou tudo e não deu certo, provavelmente você não tem ainda o passo a passo certo, então você basicamente foi no gerente, por isso que você disse que tentou e não conseguiu. E eu falei que tentar e não conseguir é só quando você já esgotou as hierarquias umas 3 vezes. Aí você pode dizer que você tentou e não conseguiu. Esse é meu combinado com os meus alunos. E aí eu falei que para você começar a fazer do jeito certo é parar de fazer do jeito errado primeiro, né? Abandonar ali que essa coisa de não ir atrás de conhecimento e começar a entender que negociar do jeito certo exige sim conhecimento de regra, de direito, né? De tudo ali que envolve as suas dívidas. Você precisa saber quais são as regras e direitos e deveres que envolvem a sua dívida. Falei que, de forma prática, para começar a negociar do jeito certo, você precisa ter clareza da sua situação, ter todos os documentos, de contrato das suas dívidas, saber qual a taxa de juros e qual tipo de dívida que você tem. E falei que você precisa sair de cima do muro e tomar uma decisão. Agora não vai ser possível, provavelmente quando você está vendo esse vídeo, as inscrições do meu método estão fechadas, mas quando ela abrir, toma a decisão, eu vou fazer isso aqui com conteúdo gratuito da DAGE, eu vou fazer isso aqui com a ajuda do time da DAGE, aplicando as técnicas do método Mais Dinheiro Zero Dívida, e eu vou contratar esse serviço para me ajudar. Eu escolho um ou o outro. Não quero nem esse, Dage. Então, aí você para de seguir a Dage e procura um outro caminho. Falei aqui sobre a decisão de escolher um caminho, porque isso aqui é um caminho que pode levar de 6 meses até 1 ano e meio, dependendo do tamanho da dívida de cada pessoa e da situação de cada pessoa, mas que você já começa a ter resultado com 6 semanas, que é o que eu faço aqui com os meus alunos. Em 6 semanas, fazer o dinheiro sobrar para eles poderem ter paz e respirar para conseguir negociar as dívidas. E falei que a primeira coisa que você precisa fazer, que é a atividade prática dessa aula, é montar um dossiê
com o contrato, documento de evolução da dívida, sabendo o tipo de cada dívida e o custo efetivo total de cada dívida. Então, se você gostou dessa aula aqui, então espero que essa live tenha te ajudado. Se te ajudou, põe um coraçãozinho aí, comenta, se inscreve nesse canal rico, maravilhoso aqui, né? Que é para quem quer se pegar seu CPF e deixar ele branco como a neve, sem dívida, ter paz, deitar a cabeça no travesseiro e falar: eu tô livre das dívidas, meu dinheiro sobra todos os meses. Da GL, o seu curso é só para endividados? Mate, não é que meu curso é só para endividado. Legal a sua pergunta, eu gosto de responder essa pergunta. A educação financeira, como ela é nova, tá? Nova que eu falo é porque eu, lá com dívida em 2013, não tinha, gente, educador financeiro, essa profissão nem era difundida desse jeito. Tinha consultor, planejador financeiro que trabalhavam para os bancos, né? E aí era caríssimo. Planejador financeiro era coisa de gente rica. Eu queria fazer essa formação. Eu lembro que eu olhava para essa formação e falei: nossa, eu quero ser planejadora financeira. Eu já sonhava em trabalhar com alguma coisa assim, mas eu estava endividada, né? Eu lembro que tinha só essa profissão. E aí, vocês, com o advento da internet, né? Vocês começaram a conhecer. E essa profissão, hoje, inclusive, já tem pessoas que formam educadores financeiros, mas na verdade, assim, nenhum educador financeiro pode dizer assim: eu sou certificada por tal conselho. É uma profissão liberal. É tipo o terapeuta. O psicólogo tem o conselho. O terapeuta holístico não tem conselho. É uma terapia alternativa. E o que acontece? Tanto que quando eu falo para vocês, eu não fico falando: eu sou formada nisso, eu fiz tal curso, eu sou formada pelo não sei o que lá de coach. Eu não falo isso para vocês porque a minha formação eu fiz para mim. Eu falo sempre que a veracidade do meu resultado vocês vão ver com os meus alunos dizendo que através do meu método chegaram no resultado. A única forma que eu tenho como dizer para vocês que o que eu falo é verdade é provando que os meus alunos têm resultado com isso. E agora eu vou voltar na sua pergunta. Eu, da GL, me especializei, assim como tem médico de braço e médico de perna, eu me especializei, braço de perna não, né? Médico de osso e médico de pele, então é dermatologista e ortopedista. Dentro da educação financeira, você vai ter níveis, né, das pessoas. Ontem eu falava disso para uma aluna, inclusive, né, dos níveis que tem. Então, você tem o endividamento. Dentro do endividamento, você tem o endividamento grave, que são pessoas que têm um volume grande de dívida, que tem uma quantidade de dívida grande. Você tem o endividamento leve, que são aquelas pessoas que estão devendo, mas estão pagando, sabe? E aí meio que tipo, não é para mim. Então, eu, DAGE, mexo com endividamento, seja ele leve ou grave. É claro que existem profissionais incríveis, e eu conheço vários, são meus colegas, que trabalham com a própria Luciana Fiô, Domine Suas Finanças. Ela trabalha com as pessoas que querem dominar as finanças e começar a investir para realizar seus sonhos. Então, são as pessoas, ela também ajuda as pessoas que têm dívida, mas é uma profissional que eu conheço que trabalha bastante a parte da prosperidade, trabalha a parte de orçamento e trabalha várias coisas. Então, tem vários profissionais. Eu falei da Lu porque ela é uma puta de uma referência para mim. Você vai ter a Natália Arcuri, que fala sobre renda extra, que fala sobre economia, sobre orçamento doméstico, sobre fazer várias coisas. Então, você tem muitos profissionais. Esse pedacinho chamado dívida também tem muitos profissionais. Então, dentro do meu método, você encontra pontos de orçamento, de mentalidade, de investimento, você vai encontrar algumas coisas, mas eu sou médica de dívida, né? Então, eu sempre falo isso para as pessoas. Aqui, o meu trabalho é especializado para quem tem dívida na pessoa física. Então, você não vai encontrar no meu método aulas e mais aulas sobre CDB, sobre taxa de juros, sobre inflação, IPCA, porque a minha especialidade é dívida, tá bom? E é muito bom poder falar isso para vocês, porque aí eu falo para vocês dos níveis. Então, falei de quem é parte de organização financeira, orçamento, primeiros investimentos. Você tem profissionais que ensinam as pessoas a baterem seus primeiros 30 mil investidos. O Renan, meu colega, faz isso. Tem gente que vai aprender a fazer os investimentos acima de 30 mil, investimento em ações. Tem pessoas que ensinam a fazer renda extra com milhas, com trabalhos diferentes. O Ezequiel, meu colega querido, ensina milhas, que é renda extra, um outro ramo da educação financeira. Você vai ter pessoas que falam de investimentos em ações, investimentos em criptomoedas, investimentos em fundos imobiliários. São muitas leques da parte das finanças. Por isso que você ter clareza da sua situação te ajuda a encontrar o melhor profissional para te ajudar também, tá? Turma, amei estar aqui com vocês. Beijo, beijo, beijo.